Oi, pessoal, tudo bom? Essa é a segunda parte da live que a gente começou a fazer. A gente está quase no fim. Existem só algumas questões que a gente vai terminar aqui para fazer uma conclusão, para amarrar direitinho, porque a troca de ideia está muito legal. Geralmente as lives que eu faço, elas duram somente uma hora, para não ficar cansativo, mas eu acho que a gente merece esse fechamento e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. Vamos ver, tá quase entrando. Voltei, vou virar a câmera. Beleza, tá aí. Massa. Voltei. Então, Você estava falando. só para concluir meu pensamento bem rápido, né, ele falou que até ser adolescente, ele não sabia como era o cabelo dele, porque sempre, como é menino negro, né, sempre raspava a cabeça dele. Então você vê esse sistema de opressão, né, que a Sim, gente viveu, e isso foi realmente ontem de verdade, sim, sim. né? É, a gente tem, a gente tem muita dificuldade para se amar, justamente por falta de referenciais, por falta de padrões nossos. Como é que eu vou me amar se eu cresço ouvindo que o outro é que é bonito, que o que é diferente de mim? Como é que eu vou me amar se eu não me vejo? Se eu cresço ouvindo piadas sobre como eu sou, sobre o que faz de mim quem eu sou, meu nariz, minha boca, meu cabelo. Então, é uma coisa muito, muito, muito complicada e eu acho que a gente precisa passar por uma revalorização de muitas coisas, uma ressignificação do que é ser negro, que passa pela estética, mas ela não pode se restringir à estética. Eu já falei isso antes e eu vou falar de novo. Eu vejo muita gente aqui dizendo que ama a África, que ama a negritude. É interessante porque quando eu vou no Brasil, eu geralmente compro algumas coisas, né, para financiar minhas férias, né, para comprar meus sorvetes, que eu também gosto de tomar sorvete, minha gente. Então, eu levo algumas coisas, eu levo colares para vender, eu levo tecido, e não dá para quem quer. No instante acaba. Então, você partindo desse pressuposto, diz assim, caramba, brasileiro ama a África, né? Porque, inclusive, tem muita gente branca que compra. Mas como é que as pessoas podem dizer que amam tanto assim a África, as coisas que vêm da África, se elas, se elas só gostam de vestir, mas se elas não estudam sobre, se elas não leem sobre, se elas não conversam, se o assunto ele fica somente na superfície e você acha que o que o ser africano, né, o que vem da África, só pode contribuir para o mundo em se tratando de quê? Dança, né, forma de vestir, penteados. Então, assim, a galera faz trança, faz dread, a galera dança aí umas danças africanas, a galera usa uns colares. Então, assim, é algo que está muito na superfície, está muito ligado à aparência. Mas na hora da gente dizer assim, tá, mas você conhece os pensadores africanos? Você conhece Sheikh Diop? Você conhece as teorias? Você já ouviu falar na filosofia africana? As pessoas não sabem. Então, assim, como é que você pode ter orgulho de quem você é? Como é que você não conhece a história do seu povo? Deixa eu trazer para vocês uma informação inédita. Olha só, gente, a história da gente, dos negros, ela não começa. Quando você abrir o seu livro de história, você vê lá o negro apanhando no mastro, não, tá? Sendo chicoteado. A história não começa ali. Existe uma história antes disso. E é interessante porque quando eu estudei história, quando eu comecei a estudar história, sei lá, estava na primeira série, alguma coisa assim, no meu livro de primeira série, é, é, a primeira imagem que eu vi de alguém semelhante a mim foi amarrado num mastro sendo chicoteado. A gente não pode, de forma alguma, desvalorizar, como é que eu digo? Subestimar. A gente não pode subestimar o poder da imagem, principalmente para crianças. Se você tem seu filho, seu sobrinho, as crianças de quem você é amigo, seus afilhados, sei lá, você tem responsabilidade de fazer com que essa criança, desde os primeiros anos de vida dela, ela se ame, para que ela não precise passar por um processo tão duro,
e tão difícil como eu e você e tantos outros negros já, né, já passaram de Isso. ter que se desprogramar. Gente, dá muito trabalho. Então, vamos cuidar dos que estão vindo. Vamos cuidar de nós mesmos. Nunca é tarde, é um processo árduo, exige muito comprometimento, exige muita luta, mas ele é importante. Eu não posso ignorar uma pergunta que meu amigo Gilson fez. Ele fez na outra live, estava a segundos de cair. E, bom, teve até uma menina que eu estou tentando voltar para ler. Ela falou assim, Isaí, não é esse. Deixa eu ir mais para cima, gente. É importante que o Gilson estava falando sobre músicas e símbolos cristãos como alvo mais que a neve. Sim, exato. Eu acho que da mesma forma que o racismo ele é um pilar constitutivo da nossa sociedade, eu acho que a gente não tem nem mais o que discutir sobre isso. Ele também entrou na nossa igreja, porque a igreja ela é feita, adivinha só, de pessoas que fazem parte da sociedade. Então não tem como dissociar, né? Então o racismo ele vai estar presente na nossa igreja em maior ou menor grau, porque a gente tenta, né, se santificar, nem sempre a gente consegue, mas o racismo está lá. Então eu acho que a gente precisa também, da mesma forma que eu revi meu pensamento, eu falei assim, de onde eu estou tirando isso? Por que eu estou pensando isso? A gente precisa sim conversar sobre algumas coisas da igreja. O livro Sem Palavras é um exemplo. Então eu já ouvi falar que o livro Sem Palavras, o famoso livro Sem Palavras, ele está sendo reformulado para tirar a cor preta simbolizando o pecado, porque é uma coisa complicada. Outra coisa que a gente precisa pensar é aquele hino, né? Alvo mais que a neve, o coração ficar branco, porque ele traz esse contraponto do branco como virtuoso e do preto como sendo ruim, sujo, indesejável. Existem outras. A nossa língua é tão rica, existem outros termos que a gente pode usar para se referir ao pecado, que é o que a gente acredita que é o nosso estado antes da redenção, através de Jesus Cristo, e que não remetam Embranqueceram, a esse nosso embranqueceram até histórico Jesus, racial. né, E, gente, Débora? como assim? Não, aí eu vejo gente Embranqueceram até chocada, Jesus. aí eu vejo gente chocada quando vê a imagem de um Jesus preto. Meu irmão, minha irmã, você nunca protestou a sua vida inteira quando apresentaram um Jesus galego do olho azul. Por que você está implicando com o Jesus preto? Deixa cada povo pintar Jesus como ele se identifica, ué. Porque o louro do olho azul ele não foi mesmo, você pode ter Não certeza. tem como. É impossível. Aí, ô Débora, e justamente por causa dessa representatividade, né, que assim, graças a Deus a gente falou basicamente até agora da parte ruim, Sim. né, que é o que a gente vive mais, infelizmente. É. Mas assim, tem a parte boa, as pessoas têm se conscientizado. A gente tem encontrado em representatividade em muitos meios, né? Por exemplo, quando uma criança preta liga a TV de tarde e vê Maju Coutinho lá, né? Uma mulher preta igual a ela, dando a informação das notícias, ela entende que ela também pode chegar lá, Sim. né? E isso é o maior exemplo do que pode ser o empoderamento para uma mulher, para um homem preto, sabe? É ele poder olhar para o seu cabelo, ou ela poder olhar para o seu cabelo e dizer: olha, eu posso soltar aqui meu cabelo, eu não preciso alisar. Imagina o poder de uma, como eu estava falando lá atrás, imagina o poder de uma menina que passou a infância e a adolescência tendo que alisar o cabelo, ela Eu, entendendo que ela não precisa mais. eu. Então você se empoderou, Uhum. entende? Exato. E, sabe, isso é muito, muito forte assim. Por isso que é importante e não é besteira quando a gente vibra quando uma princesa da Disney vai chegar, uma princesa preta, ou quando tem uma apresentadora preta, ou quando tem um apresentador preto. Isso não é besteira pra gente, gente. Não Não é mesmo. besteira. Não é Não besteira. mesmo. Isso é muito importante. Porque Aqui, os meus filhos, eles vão poder olhar e vão saber que eles vão poder ser quem eles quiserem. E os filhos dos pretos, como eu. aqui no Senegal, quando estreou Pantera Negra, cara, infelizmente, Pantera Negra eu não assisti no cinema. Não me lembro por quê. Eu não assisti no cinema. Mas aí eu fui assistir o outro. Eu vou ter que lembrar Vingadores, Ultimato, alguma coisa assim. Enfim,
tem uma hora que tá... Gente, quem não assistiu, eu vou dar spoiler. Desculpa, mas o filme já é antigo, já passou. Então, tem uma hora que tá todo mundo ferrado. E aí, de repente, se abre um portal assim. E quando vê, chega, o primeiro que entra é o Pantera Negra, né? E, gente, eu tava no cinema quando eu assisti esse filme. Eu assisti ele no cinema. A coisa é impressionante. A galera dentro do cinema, isso, Gilson que entende dessas coisas, Vingadores Endgame. A galera ficava em pé nas cadeiras, a galera vibrava, urrava, aplaudia, o cinema tremeu. Isso é o poder da representatividade. É Isso. você ver na mídia o negro não sendo retratado como vítima, como coitado. Você vê uma nação como poderia ser a África se não tivesse havido o colonialismo. Então, uma nação poderosa, uma nação que influencia outras, rica, com uma sociedade igualitária. Aquilo ali poderia ter sido, gente. O colonialismo, ele interrompeu a história da África, ele não faz parte da história da África. Então, eu estava aqui e eu vi os senegaleses, a reação deles de se ver retratados fora daquele estereótipo de fome, de miséria, de coitadinhos, de gente que precisa de ajuda. Chega dessa mentalidade. Não dá mais. É verdade. Já partindo aqui bem pro final, Débora, desculpa, vou te segurar só mais bem pouquinho, juro. Tranquilo. A gente, o pastor Henrique Vieira, ele escreveu algumas coisas no Twitter dizendo quando que a igreja é racista. Eu vou só ler aqui só para a gente é, refletir um pouquinho. Ele diz o seguinte: a igreja é racista quando cria simbologia associando preto ao pecado, que foi o que Débora já falou agora há pouco. A igreja é racista quando crianças negras não podem representar Jesus nas peças de Natal ou nas cantatas. Na minha igreja tem cantata todo ano. Ele diz também que a igreja é racista quando persegue e estigmatiza religiões de matriz africana. Isso é bem importante também. Isso, na verdade, Sim. isso é um tabu que eu acho que a gente não deve nem entrar porque é um grande assunto, né? Sim, Né? ele por si Ele já diz rende uma live e eu confesso que eu não exatamente estou tão versada no assunto para poder falar disso com conforto. Mas isso. eu entendo que as religiões de matriz africana, eu tenho a minha fé, eu creio que Jesus Cristo é o Isso. caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por ele, como ele mesmo disse. Porém, eu também entendo, eu preciso ler a manifestação das religiões de matriz africana como uma busca pelo divino, uma busca por Deus. E eu preciso respeitar isso. Se eu não fizer isso, Isso. como é que eu vou ser respeitada no exercício da minha fé? Né? Isso. Aí, só terminando, ele diz o seguinte, que a igreja é racista quando impede que debates sobre o racismo sejam feitos, acusando quem quer debater de divisionista. Né? Graças a Deus a minha igreja não impede, não. Que bom. É, diz também que a igreja é racista quando não se assume racista. Uhum, É tudo que a gente falou hoje à noite. uhum. A gente tem que despertar para isso. Nós temos que nos entender como racistas também, para que a gente possa consertar. E ele fala o seguinte, para terminar: a igreja racista não discute o racismo, e não discutir é não reconhecer, e não reconhecer é não superar, e não superar é reproduzir. Se não é Exatamente. de... Então, pegando o início e o fim, se você não discute o racismo, você reproduz o racismo. Né? Uhum. E assim, para fechar mesmo, Débora, eu disse que ia voltar lá na história do teu vídeo. Né? Porque eu achei até engraçado, num certo sentido, que realmente naquele dia você é bem simpática e estava com um semblante carregado. Você estava de saco Eu cheio tava com naquele raiva. dia. Tava, Aquilo ali sou eu com tava raiva. exatamente. E tem um pensador negro que ele diz o seguinte: ele diz que o negro, minimamente consciente dos problemas sociais, ele vive emburrado. Não foi essa palavra, né? Ele vive chateado.
Não foi Uhum. essa palavra que ele usou, mas foi alguma coisa parecida, assim. E, de fato, assim, pra gente, dói muito quando Débora tem que fazer um vídeo cansada, tendo que explicar por que é que vidas negras importam e por que o todas as vidas importam não tem sentido. Porque eu vi também um pastor que falou o seguinte: imagina que gente chata, se Jesus estivesse lá dando o seu sermão e dissesse assim que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e alguém levantasse dizendo bem-aventurados os pobres não, e os ricos também. Poxa, Então, Deus. Bem-aventurados poxa, todos. Não é bem assim, bem-aventurados Jesus. todos. Por último, uma analogia é, importante também é que, como se uma casa estivesse pegando fogo na rua e a dona da casa dissesse assim: os bombeiros, eles vão me servir porque a minha casa está pegando fogo. E alguém que tivesse sua casa que não tivesse pegando fogo dissesse assim: mas o bombeiro tem que me servir também. É. Por que ele tá só na sua Cara, casa? sua casa não tá pegando fogo. Eu vi esses Sua dois casa vídeos e eu não achei tá. as analogias perfeitas. É isso mesmo. Maravilhoso, maravilhoso, porque olha, a sua casa não está pegando fogo. A casa dos negros está pegando fogo, sempre esteve até hoje. Por Sempre. isso precisa de uma atençãozinha melhor hoje. E assim, é isso. Bom, Débora, E já essa luta toda é pode um falar. processo para que ela um dia deixe de estar. Eu sonho muito, como eu Exatamente. falei no vídeo, eu sonho com um vídeo, com o dia, desculpa, eu sonho com o dia em que a gente vai poder dizer todas as vidas importam e isso seja verdade. Isso. Por enquanto não é. Todas as vezes hoje que você diz assim, todas as vidas importam, você está mentindo. Porque a gente vive numa sociedade que me mostra a cada dia, que faz questão de esfregar na minha cara e de todos os outros, de todas as outras pessoas que não são negros, negros e brancos, que têm decência, que se preocupam com o próximo, que sonham com a sociedade justa, que não é verdade. Então, a gente quer que seja, a gente quer falar isso e que seja verdade, né? É verdade. Então, Débora, eu acho que é isso, né? Acho que a gente deu a nossa contribuição. Eu quero te agradecer demais, Eu que demais. agradeço, obrigada. Sabe? Sabe, a conversa foi boa, fluiu. A gente acho que pôde discorrer bem sobre o assunto e eu espero do fundo do coração que tenha tocado alguém, sabe? Que tenha tocado alguém e que a gente melhore como sociedade. A gente está precisando muito disso. Obrigada. Eu preciso fazer meu jabá aqui. A Fica à gente tem aqui vontade. no Senegal o Instituto Dorcas, arroba Instituto Dorcas. Eu Vocês marquei em podem algumas entrar lá. publicações. Isso, deixa eu colocar aqui o arroba. A gente desenvolve projetos aqui na área de educação. A gente propõe uma educação que muda a vida das pessoas, a gente propõe um processo de empoderamento para as pessoas. A gente não acredita nessa questão de caridade. Deus chamou a gente para vir para cá, para a gente servir a Ele, promovendo justiça social e trabalhando junto com as pessoas. Então, a gente não é melhor do que ninguém, a gente está aqui entendendo que os outros são nossos semelhantes, eles foram alvo de um processo injusto, e hoje em dia a gente está fazendo um pouquinho para poder, como cristãos, fazer a nossa parte e sermos reparadores de brechas, né? Pessoas que atuam para corrigir injustiças. Então, depois vocês entram, vocês podem ver lá, vai ser legal. E se alguém quiser escrever para mim no inbox e pedir uma parte do material que eu mencionei aqui, eu também me ponho à disposição. Isso, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho do Instituto Dorcas, entrando no Instagram, também tem um site, né? Tem o E site. eles fazem um trabalho assim maravilhoso, sabe? Um trabalho social lá. E assim, dê uma olhadinha lá que você não vai se arrepender, não. Não vai ser tempo perdido, não. Vai ser um tempo ganho. Valeu. É isso? Obrigadão mesmo. Obrigadão. Pronto. Deus abençoe vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez. Foi um prazer. Obrigado, Débora. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.